boa noite, graça e paz, tudo bem? Quero falar um pouquinho mais sobre essa questão de libertação e cura interior. Lembrando que este final de semana nós temos aqui em Curitiba o seminário de Batalha Espiritual nível 1, que é o seminário de libertação e cura interior, dias 8, 9 e 10, portanto, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, às 19h30, sábado, às 14 até 18, depois 19h30 até às 23 horas, e domingo das 9 da manhã até as 13 horas. Vai ser na Igreja de Cristo, Ministério Vida de Deus, pastores Zeron e Suzy Santos, aqui em Curitiba, no bairro Boqueirão, na rua Tenente Tito Teixeira de Castro, número 2422. Se você buscar em nosso site lá, projetodedeus.com.br, você clica ali em agenda, e ali em agenda você vai ter o endereço e fone de contato do pastor Heron para você poder buscar informações e deixar seu nome para inscrição. É suficiente você deixar o seu nome e a igreja na qual você congrega, ok? Eu quero falar um pouquinho nessa área, e eu sempre digo que eu pouco falo sobre mim nos seminários, porque a gente está ali para ministrar a palavra de Deus, mas eu quero falar um pouquinho do que aconteceu comigo, os vínculos religiosos que eu estabeleci e renunciei. Eu tinha um desejo de me tornar artista, de ser ator, e na minha adolescência fui para São Paulo em busca de cumprir esse desejo. Então, eu estava frequentando o catolicismo. Lá em São Paulo eu conheci o espiritismo, Mesa Branca, depois eu fui para o Chico Xavier, lá em Uberaba, chegamos a ajudar, a auxiliar lá no trabalho, em uma oportunidade, onde milhares de pessoas, mais de 3.000 pessoas compravam livros, né, livros que eram psicografados por espíritos através da vida dele. E ali naqueles livros era colocado um carimbo, o nome da pessoa, depois ele assinava ali, que era como o autógrafo dele. Fomos ali e eu tinha o desejo de conhecer a Eigorina Cunha, que, para quem pratica o espiritismo, eles têm um livro que é o livro chamado Nosso Lar, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Porém, quem fez a planta da cidade de Nosso Lar, quem recebeu a planta, psicografou essa planta através de espíritos, foi a Eigorina Cunha. Eu queria conhecer, fui para Sacramento conhecer lá. Lá, ela que recebeu os desenhos da cidade. Depois, já morando em Brasília, já transferimos de São Paulo para Brasília, e lá em Brasília, então, frequentei o Bani Candomblé, cheguei a dividir apartamento com o pai de santo, que era amigo meu. Aí eu participava lá tanto das sessões que ele tinha na loja dele, como também na casa, no apartamento onde morávamos, como também no barracão fora de Brasília, no estado de Goiás. Até que numa sexta-feira santa, que para os católicos é chamada sexta-feira santa, mas para os espíritas é um dia de pactos, que a gente chama, que é chamado fechamento de corpo. Então eu decidi fazer aquele fechamento de corpo, que é um pacto com sangue, onde são feitos 3 cortes de navalha no peito, 3 cortes de navalha no ombro e 3 cortes de navalha nas costas. Eu participei então daquele ritual, 3, 3 com 3. São 9, 9 é o número de satanismo, e nós sabemos que a palavra de Deus fala que a vida está no sangue, então aquele sangue que foi derramado foi um pacto com Satanás e demônios. E as coisas foram cada vez engrossando mais nessa área, até que eu migrei dali para o satanismo, primeiramente. Eu estou falando bem resumidamente aqui no seminário, eu falo com mais detalhes. Eu fui dali para a filosofia hermética, estava sendo treinado para ser o sucessor daquele líder. Uma dessas reuniões, uma mesa muito comprida, vindo a parte dele para mim, todos de olhos fechados, ele numa ponta e eu numa outra, e as pessoas nas cadeiras em volta, os espíritos elevados ali, como se falava, estavam naquelas cadeiras ao lado. E aí vinha uma bola preta dele para mim. Na medida que se aproximava de mim, ela ficava cada vez maior e cada vez preto, mais intenso, mais escuro. E eu, na minha ignorância espiritual, eu pensei, se fosse branco, seria de Deus. No dia seguinte, eu fui para a cidade de Goiânia buscar um grupo de pessoas ali, ainda para cumprir uma agenda de dramaturgia, de apresentações em Goiás e em Brasília. Buscavam uma pessoa, na verdade, que era uma pessoa só. E dali, eu abri um jornal do dia, e naquele jornal, em meia página, tinha notícia da morte daquele homem, que era o líder daquela filosofia satânica, embora não falava ali o que ele era espiritualmente, mas falou. E eu entendi, então, que o que eu vi ali era a morte dele. Então eu falei, eu estou fora desse negócio. Então eu saía de tudo. Passado um tempo, os anos foram se passando, eu estava buscando preencher um vazio que estava em mim, e fomos ali de São Paulo, com algumas pessoas num carro, porque eu tirei carteira de motorista em São Paulo, sei dirigir lá, conheço lá. Fomos comparativo de Umbanda e Candomblé.
Isso no dia, e quando aconteceu esse fato que eu vou falar agora, era dia 20 de junho de 1990, portanto, 27 anos atrás. E aí eu liguei para o Arlindo Barreto. Arlindo Barreto, ele é pastor e ele se converteu depois de fazer o Bozo no SBT. E aí ele convidou para irmos para a casa dele. Cheguei lá, falei do que eu estava vivendo, como era a minha experiência, que eu sentia que tinha algo que eu precisava, mas estava numa aflição, porque tinha um vazio no meu coração. E ele falou, olha, você vai ter uma resposta. E aí, de repente, começaram a chegar pessoas na casa dele. Aí chegou um casal e falou que fechou o consultório de odontologia naquela tarde, porque Deus falou que era para eles irem para a casa dele lá. Uau, que negócio é esse? Aí chegou mais alguém, foram chegando pessoas, cada um com histórico assim. Ó, Deus mandou vir para cá, Deus mandou vir para cá, e eu, na minha cabeça lá, sem entender o que era aquilo, eu pensava, esses crentes são tudo louco. Imagina que Deus vai falar com alguém, Deus vai mandar uma pessoa fechar o seu consultório, deixar de atender seus pacientes, para vir na casa de alguém, coisa mais sem sentido isso. Mas, para minha surpresa, chegou a noite e aí fizeram uma reunião que hoje nós chamamos de grupo familiar, célula, pequenos grupos, GP, enfim. E naquela reunião ali, eles fizeram um apelo, teve louvor, teve palavra. E aí, quem quer Jesus, ajoelha. E eu ajoelhei. Aquele grupo que estava comigo estava junto também. E ali eu confessei Jesus. Ele perguntou quem quer receber Jesus como Salvador, enfim. Aquilo que nós já conhecemos, que já passamos por essa experiência. E aí, vamos fazer a nossa refeição. Antes de dormir, eu bati naquele quarto onde estavam as pessoas que estavam comigo naquela viagem. Elas estavam rindo lá. Ah, que palhaçada, que negócio de Jesus, que ser crente, né, que já se viu. Olha quem você é, olha o que você já tem aí e tal. Espiritualmente falando, não tinha nada, né, na verdade. E aí eu falei, não, mas comigo é sério. Eu quero realmente. Eu quero ser protestante. Que falaram protestante. Eu falei, meu Deus, que coisa interessante ser protestante, crente, gospel, evangélico, como você quer dizer. Eu sempre falo que eu sou biblicista, né? Para mim, a única regra de fé e prática é a Bíblia. Claro, nós congregamos, nós vamos para a igreja, fazemos tudo isso que é bênção, né? Mas, acima de tudo, nós somos biblicistas, seguimos aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E aí, fizemos uma viagem no dia seguinte para o Rio de Janeiro, porque tínhamos compromisso ainda com o Espiritismo no Rio de Janeiro, comprar artigos, ir lá fazer algumas coisas. Eu, na minha ignorância espiritual, para mim era apenas um compromisso aquilo, né? E dali nos dirigimos para São Paulo e a Elizabeth Locatelli, a esposa do Arlindo, foi para o Rio de Janeiro que ela tinha um compromisso lá, ela foi junto nessa viagem. Posso ir junto? Claro, tem espaço no carro, vamos embora. Ela foi ali atrás com um menininho de colo, que hoje tem 27 anos, era uma criança de colo. E aí começou uma batalha espiritual. Estávamos descendo a Serra de Petrópolis, não sei quem conhece a Serra de Petrópolis, e começou a vir uma voz muito forte, falar comigo, olhar para lá, todo mundo olhando, cada um ali no carro, como se ninguém estivesse ouvindo. De fato, eles não estavam ouvindo. Foi de 8 a 10 minutos essa voz falando, joga esse carro, tem todo mundo que morrer. Agora, eu antes, naquela questão do espiritismo, até podia pensar, tá na hora de desencarnar aqui, chegou a hora, mas vamos morrer de acidente, jogando um carro numa serra, coisa mais estranha. E foi uma batalha espiritual de quase 10 minutos ali. Porém, a Elizabeth, a Beth que estava atrás, ela estava fazendo o quê? Orando e intercedendo. Então, eu sou fruto de intercessão, você é fruto de intercessão. Tem um ditado que eu vi uma vez, nunca esqueci, que diz assim: Deus não se responsabiliza pela irresponsabilidade de nenhum ser humano, a menos que um outro ser humano responsável esteja na brecha por aquele responsável. Então, sempre alguém esteve na brecha por nós, e nós estamos na brecha por pessoas. Aí Deus ouve esse clamor. E Deus ouviu aquele clamor, não joguei aquele carro, fomos para o Rio de Janeiro, deu muita confusão lá, esses compromissos ainda ligados a essa questão do espiritismo. Na volta do Rio de Janeiro, deu uma confusão ali, eu peguei a chave do carro, falei para uma pessoa, falei, você sabe dirigir, volta para o Rio de Janeiro, ou melhor, para Brasília. E eu retornei para o Rio de Janeiro e fui para Brasília de outra forma. Eu creio que ali já foi um livramento de Deus, né? Que era realmente para eu voltar de carro para Brasília, dirigindo, né? Deus livrou talvez de alguma coisa lá, creio. Talvez não, com certeza. É interessante como a gente fala, né? Agora vamos colocar na mão de Deus, como se colocar na mão de Deus fosse a pior coisa. A primeira alternativa sempre é Deus, né? E sempre será. E aí, então, os anos foram se passando, eu fui conhecer uma igreja, na época uma igreja batista nacional, portanto uma igreja renovada, e entrei naquele templo lá em Brasília, e milhares de pessoas lá gritando, aleluia, glória a Deus. Eu pensei comigo e falei assim, eu nunca vou fazer isso. Poucos dias depois estava fazendo, depois fui para um local onde ficava mais perto para eu ir. Com o tempo eu já me tornei ali, passados anos, auxiliar do pastor, líder de mocidade,
líder de louvor, tinha minhas atividades, participava da diretoria da igreja, mas tinha áreas da minha vida que não rompiam. E eu ouvi o seguinte: ah, isso aí é teu deserto, você vai batizar, vai piorar. Eu pensava, onde eu vim parar que só pioram as coisas? É que naquele momento as pessoas não tinham respostas. E o que elas podiam falar para mim era isso. Mas quantas pessoas estão vivendo assim? Então eu digo, ninguém precisa passar por aquilo que eu passei, inclusive nas experiências espirituais, para ministrar libertação e cura interior, mas Deus me usa nessa área e usa das experiências que eu tive lá atrás para ajudar as pessoas a saírem daquelas situações. Então 10 anos tinham se passado, e aí eu ouvi falar isso em Brasília ainda, de quebra de maldição, e aquilo soou para mim como uma resposta de Deus. Algumas pessoas até arrepiam hoje quando se fala em quebra de maldição. Ah, Jesus já levou a maldição? Claro que ele levou. Doença, enfermidade, maldição. O que a gente precisa fazer? Precisamos nos apropriar daquilo que ele já fez por nós. E aí, eu comecei a conhecer essa questão de libertação na forma que a gente conhece. E eu entendo, passei a entender que libertação não é expulsão de demônios. Quantos cultos de libertação tem nas sextas-feiras aí pelo Brasil afora, como se Jesus só pudesse libertar na sexta. Aí eu fui entender o contexto da palavra, que eu sempre falo nos seminários, as duas manifestações de Jesus. Ele veio ao mundo para salvar o pecador, João 3, 16 a 17, mas ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 João 3, verso 8. E aí é que está a questão que tem que entrar a igreja na libertação. Pente fino. E aí vim para Curitiba, 18 a 22 de fevereiro de 1990, 28 anos atrás agora. Eu participei de um evento com a doutora Neuza Tioca, passei a entender essa questão toda de libertação, o que é de fato libertação, quebra de maldição, enfim, tudo isso. Ela me chamou e falou que eu precisava ser ministrado devido àquilo que eu tinha passado, desde o ismo do catolicismo ao ismo do satanismo. Ela me ministrou, eu já era pastor, eu fui ordenado pastor em 1998, portanto há 20 anos atrás, esse ano completa 21 anos já, e não tenho vergonha de falar, tinham demônios que tentavam influenciar a minha vida ainda. Por quê? Porque eu tinha deixado de fazer aquelas coisas, mas nunca tinha confessado a Deus em arrependimento. Provérbios 28, 13 diz: aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará. Como esconde? Não confessa. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu tinha apenas deixado, mas não tinha confessado em arrependimento diante de Deus. O que nós fazemos no seminário é levar a pessoa a entender isso. E levada pelo Espírito Santo genuíno arrependimento, ela vai então renunciar àqueles atos do passado. Aí eu renunciei nessa ministração com a doutora Neuza, tudo aquilo, desde o ismo do catolicismo ao ismo do satanismo, tudo aquilo eu fiz, eu renunciei, eu falei, olha, eu renuncio isso e aquilo, eu me arrependo. E eu lembro que ela falava assim, ah, que bênção, né, irmão? Lá, passando mal em algumas situações ali, que era a força que tinha por trás daquilo era muito forte contra a minha vida, e aqueles demônios estavam indo embora, para a glória de Deus. Ali se aplicou então o que Jesus ia fazer, destruir as obras do diabo. Eu entendi que ela queria dizer que bênção, porque eles estavam saindo, né? Demônios são sopro, respiração, saem pela respiração. E os mesmos demônios que estavam lá no Éden conseguiram enganar Adão e Eva, que tinham uma estreita comunhão com Deus, são os mesmos que estão aí a enganar o ser humano. Oséias 4, 6, o Senhor nos fala que o meu povo está sendo destruído, ele fala de nós que somos povo dele, porque lhe falta conhecimento. Jesus amplia essa mesma palavra em Mateus 22, 29, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer a Escritura e o poder de Deus. Aí eu fui entender essa questão toda da importância da renúncia, e aí nós podemos ver, inclusive, ali em Atos capítulo 19, verso 18, que diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. E então as pessoas eram levadas não apenas a confessar Jesus, mas tinha uma assembleia solene de arrependimento e confissão de pecados. E isso nós precisamos fazer para que as pessoas sejam verdadeiramente livres, libertas, curadas, restauradas e cheias do poder de Deus. E aqui eu quero, antes de encerrar, de orarmos, eu quero ler um texto que eu já li a Bíblia algumas vezes, 9 vezes aí, que eu lembro mais vezes estudando, mas eu estava lendo aqui na Bíblia, King James, e há poucos dias eu li aqui Tito, capítulo 11 a 14, aquilo me chamou a atenção assim, de uma forma gritante. Está escrito assim: porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, ensinando-os que, renunciando, aqui eu até destaquei aqui no meu PowerPoint, que eu uso no seminário, a palavra renunciando eu coloquei em destaque, a impiedade e as concupiscências mundanas,
Vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu zeloso, povo seu especial, zeloso de boas obras. Porém, eu fui estudar, eu gosto de ver as versões, e eu achei aqui essa Bíblia, que é a Bíblia judaica completa. Essa Bíblia, ela não passou por uma versão, não é traduzida por João Ferreira de Almeida. Ela, no seu original, ela é hebraico e grego, foi traduzida para o inglês, do inglês para o português. Então, eu acho muito interessante, e ela fala assim: porque a graça de Deus que traz libertação. Aqui ela fala que a graça traz libertação. O favor e mercê de Deus é para a nossa libertação. Apareceu a todos os povos. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos prazeres mundanos e a viver de maneira controlada, justa e piedosa nesta era, enquanto continuamos a esperar pelo bendito cumprimento de nossa esperança infalível, o aparecimento da Shekinah de nosso grande Deus e a aparição de nosso libertador Yeshua, o Messias. Que tremendo. Ele se entregou por nós a fim de nos libertar. Por que ele se entregou por nós? Para que nós sejamos libertos. E só frequentar uma igreja não significa que estamos libertos. Libertar de toda a violação da Torá, do não cumprimento da lei. E purificar para si mesmo um povo particularmente seu desejoso de fazer o bem. É isso que você deve ensinar. É isso que devemos ensinar como sacerdotes de Deus. Encoraje-os e repreenda-os com toda a autoridade. Não permita que ninguém o despreze. Tito 2, 11, 15. Eu quero falar algo que eu falei há poucos minutos na live que eu fiz no Instagram. Se você não está lá no nosso Instagram, pode me seguir, Eduardo J.D. Santos. Eduardo J.D. Santos. E eu falei o seguinte: Deus, ele tem um destino profético para cada um de nós. Mas muitas pessoas estão aí servindo a Deus, mas não conhecem esse destino profético. Quando eu falei da batalha espiritual, eu resumi aqui o que houve comigo, do que eu passei, e eu pergunto nos seminários para as pessoas assim: quando começou a batalha espiritual contra a tua vida? Quando o diabo começou a agir contra a tua vida? Algumas pessoas falam: quando eu converti, outras: não, quando eu fui batizado nas águas, não, quando eu comecei a trabalhar na obra de Deus, me tornei um obreiro, sei lá, um diácono, diaconisa, um presbítero, um pastor, enfim. A resposta é a seguinte: na sua concepção, quando houve a junção da semente do seu pai com o óvulo da sua mãe, ali você foi um ser concebido por Deus. Deus permitiu que você viesse a esse mundo, ele soprou sopro de vida sobre você. Em Salmo 139 diz que mesmo quando éramos uma substância informe ou sem forma no ventre materno, os olhos de Deus estavam sobre nós. Concordamos com isso? Fica claro assim, e entendemos o seguinte: Deus, ele é justo. Então, quando você foi concebido ou concebida, mesmo sem você saber os seus pais, e talvez as pessoas não saibam até hoje, cada ser humano que foi concebido nesse mundo, que nasceu com o destino de Deus. Efésios 1 diz que nós somos predestinados para sermos o Senhor. Então, naquele momento, Deus liberou um destino profético sobre a sua vida. O que é um destino profético? Um motivo da sua existência. Por que você veio a esse mundo? Para que história você fazer? O que você vai escrever? O que você vai cumprir? E nós não sabemos disso. Olha a desvantagem que ficamos, então. Quantas pessoas vão descobrir ou conhecer Deus só lá? Eu fui na minha juventude, há 27 anos atrás, conhecer o verdadeiro Deus. Mas andar com Ele, conhecer verdadeiramente, passar por toda essa ministração, foi 10 anos depois da minha conversão, já era pastor, inclusive. E quantas pessoas estão em desvantagem porque desconhecem essa batalha espiritual? Então, Satanás, ele começou a agir contra a sua vida na sua concepção. Aí está a razão de muitas pessoas que tiveram problemas, uma gestação complicada. Esses problemas se estendem talvez até hoje. Creio que é hora de nós tratarmos disso. Se você ter o destino profético de Deus liberado sobre a sua vida. Portanto, são assuntos que nós falamos no seminário, e esse que eu falei aqui resumidamente é o primeiro assunto, que é a libertação pessoal. Você acessando nosso site, projetodedeus.com.br, você vai ver a nossa agenda, e lá vai estar, nesta agenda, esse próximo final de semana, 8, 9 e 10 agora, onde teremos esse seminário aqui em Curitiba. Abaixo lá na agenda, depois que você vai ver ali a lista das cidades que vamos ministrar, está ali para agendar seminários. Você pode ter contato conosco para agendar seminário na sua igreja, na sua cidade, ou se você quiser alguma informação nesta área, tiver alguma dúvida, ali o número que está ali,
que você vai ler ali para agendar seminários, é o mesmo número que é o meu número pessoal de WhatsApp, que está disponível para essas questões aí que você possa ter, que você queira tirar alguma dúvida ou conversar sobre esse assunto. Não dá para você ligar para mim e eu conversar com todo mundo, mas no WhatsApp é possível, tá bom? Eu quero orar então, e lembrando a oportunidade que você tem, você que mora em Curitiba, região metropolitana de Curitiba, você que está na região, você que conhece alguém daqui, você que já esteve no nosso seminário, que pode recomendar, por favor, nos ajude na divulgação desse seminário. O interesse é um só, que o maior número de pessoas sejam ministradas. Deus tem abençoado, tem aberto portas, nós estamos aí há 15 anos já ministrando esses seminários. Quando você acessa o nosso site, e você vai entrar ali em seminários, tem aqui dentro dos seminários, tem uma das abas, que é a última delas, tem 4 abas no item seminários, a última é locais onde ministramos seminário. Então você vai ver cidades aqui do Brasil, dá mais de 100 lugares, mais de 100 igrejas, por quê? Algumas aqui a gente vai todo ano, né? Então, igreja que a gente vai já há 8, 9, 10 anos aí, uma vez por ano pelo menos. Então, se a gente fosse colocar cada vez aqui, daria muito mais o número, passaria de mais de 100 locais, mais de 100 igrejas. Isso é para a glória de Deus. Então, Deus tem nos usado, especializado nessa área. É uma oportunidade que você tem de estar e recomendar para pessoas para estarem aqui também. E você que está aí nos ouvindo agora, vendo agora, ou você que vai ver depois, vai ficar essa live aí gravada, eu acredito que eu vou colocar essa aí no nosso canal no YouTube também, nosso canal no YouTube, Eduardo J. Santos, Libertação e Cura Interior. Tem uns 3 com o mesmo nome, mas você vai nos reconhecer lá, está escrito Libertação e Cura Interior. Eu vou colocar essa live lá. Eu quero orar por você. Eu ouvi uma ministração hoje na hora do almoço, numa rádio via celular, a 91 FM, uma rádio gospel aqui em Curitiba. Inclusive estivemos ontem lá falando um pouquinho desse assunto de cura e libertação, falando sobre o seminário. Você pode acessar onde você estiver, onde você mora aí, pela web 91 FM Curitiba. E hoje eu vi uma pregação na hora do almoço, a gente precisa ouvir para nos edificar. E o pregador estava falando da questão que às vezes você está numa situação que você não sabe o que fazer, mas você pode orar. Você pode levantar a sua voz, assim como Jonas fez no ventre do grande peixe, assim como Sansão fez na hora que ele entendeu que ele não tinha saída, que ele ia morrer, mas ele quis glorificar a Deus ali. Então, você tem uma chave, que é a comunicação direta com Deus através da sua oração. Eu quero orar por você agora. Pai, eu oro por cada vida que está nos vendo agora nessa live, e aqueles que vão nos ver depois. Eu quero declarar a tua bênção, a liberação do teu destino profético sobre cada vida. Vem como provisão, vem como unção, vem como graça, vem como poder, vem como favor sobre cada vida. Que as obras do diabo sejam desfeitas sobre essas vidas em nome de Jesus. E as suas obras, e o teu projeto, Pai, que não é frustrado, o teu plano de vida e vida com abundância, de boa, perfeita e agradável vontade, se cumpre em cada vida. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amanhã, por volta desse horário, 18h30, até 19 e pouco, nós estaremos aqui novamente, falando de um outro assunto, que vai ser o assunto de cura da alma, cura interior, que é um dos assuntos que nós ministramos também na nossa seminário. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade.